Existem muitas pessoas que gostam de acordar cedo, levantam às 5 horas da manhã e são super produtivas, com uma disposição invejável. Por outro lado, o despertador pode ser um pesadelo para muita gente que vai preferir dormir mais tarde, então ficar ali trabalhando e se divertindo até de madrugada. E o que é melhor, ter disposição para acordar bem cedo ou para ficar acordado até tarde? A resposta para essa pergunta é bem mais complexa do que parece, porque depende de fatores genéticos e comportamentais de cada um. Eu sou a Mivik E eu sou Samu Strazer. e no programa de hoje a gente vai falar sobre pessoas diurnas e noturnas, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Começando o Pode Ser de hoje, falando sobre pessoas noturnas e diurnas. Vamos entender o que é isso e se isso existe, né, Vic? Porque muita gente prega que não, todo mundo tem que acordar cedo, ou não, todo mundo tem que conseguir ficar acordado até tarde. Você acha que você é o quê, Vic? Então, na verdade, eu acho que eu sou intermediário. Na verdade, pesquisando, eu nem sabia que existia esse intermediário, mas não existe só pessoas, né, noturnas e diurnas, tem também um intermediário. Inclusive, tem uma pesquisa em relação a isso, eu vou pegar os dados aqui para vocês. E, assim, 25% da população gosta de acordar cedo, então são pessoas mais matutinas, né? E daí tem as das pessoas... 5 da manhã, né? É a galera das 5 da manhã, então, assim, 25% da população. Aí tem mais 25% da população que é vespertina, então essa galera mais noturna, mais 25%, e a metade da população tá ali no intermediário, né? 50% das pessoas daí seria um horário mais ou menos, né? Uma pessoa que vai dormir ali pela meia-noite e acorda umas 8 horas. Então é mais ou menos esse horário que eu tenho. Eu vou dormir assim umas 11, acordo, né, umas 6, 7, então é mais ou menos isso. E a galera, então, que é matutina, 25%, é a galera, né, das 4, 5 horas da manhã. E a galera vespertina é essa galera que vai dormir depois de meia-noite. Então, 2 horas, 3 horas da manhã. E eu acho legal a gente observar, porque realmente tem alguns amigos nossos que a gente conversando entre a gente, a pessoa fica acordada até 3 horas da madrugada de boaça. Eu, com o rolê tá batendo na meia-noite ali, eu já tô querendo a minha casa, né? E tem gente que 4 horas da manhã tá na rua correndo, entendeu? Sai para fazer exercício. Na hora que eu acordei, a pessoa já correu, leu, meditou, levou o cachorro para passear, tomou banho e tá indo pro trabalho. Exatamente, eu acho incrível. E a gente vive falando, né, que meu relógio biológico, não sei o quê. Eu acho que é bem comum esse termo, né, relógio biológico. E que seria justamente isso, né, o seu organismo sabendo que hora você faz o quê. Então, existem pessoas que dizem, né, que acordam às 5 da manhã, nem precisam, né, de despertador. Enquanto isso, né, tem gente que tem disposição até 3 horas da madrugada, gosta de produzir mais à noite. E a gente descobriu nessa pesquisa toda que tudo isso tem um nome. E, na verdade, tem duas coisas, que é o ciclo circadiano. Circadiano e o cronotipo. Isso, ou cronótipo, não sei como é que fala direito. Porque realmente são duas palavras novas pra gente. E, na verdade, assim, é bem tranquilo, porque esse ciclo circadiano seria o nosso relógio biológico. Então, é um ciclo de 24 horas, né, que a gente tem de regulação do nosso organismo, né, de regulação biológica. Então, todo mundo tem esse ciclo que dura 24 horas e que, assim... Em cada momento desse ciclo você vai ter algo para fazer e daí o seu corpo vai liberar os hormônios que precisam ser liberados para você fazer o que você precisa fazer. Ou dar mais energia para o seu corpo, então é basicamente isso. E o cronótipo é a forma como cada pessoa tem esse ciclo. Então, você vai ter o seu cronótipo, eu vou ter o meu cronótipo, cada corpo, né, vai ter o seu próprio cronótipo, que é o seu próprio ciclo circadiano. Eu acho que é mais ou menos isso. É tipo assim, galera, sabe o Batman? O Batman, ele funciona, apesar dele ser o Bruce Wayne, ele funciona melhor à noite, porque ele tá ali combatendo o crime, só sai à noite. Ou o pessoal, os vampiros aí que só funcionam à noite, né? Porque de dia não pode sair no sol, né? Mas isso é importante a gente entender que em relação aos seres humanos,
né? O cronotipo, o ciclo circadiano, ele tem motivações diferentes dos hábitos diurnos e noturnos dos animais, por exemplo. Porque os animais têm animais noturnos. E os animais que têm hábitos noturnos, eu dei uma pesquisada e são 2 motivos principalmente da cadeia evolutiva que fez os animais terem esse comportamento noturno. Que o primeiro é fácil de caçar, então os animais que têm mais facilidade para caçar à noite, que viram como uma vantagem, predadores que viram como uma vantagem caçar à noite, e os animais que viram uma vantagem em sair para se alimentar à noite para fugir de um predador. Então sempre tem essas 2 questões de você, se você não é um predador, você sair para pegar comida à noite, para se alimentar à noite, para reproduzir à noite, né, os animais, porque de dia teria muito mais inimigos. Uhum. E por sua vez, os predadores também evoluíram para acompanhar essas presas que também têm hábitos noturnos. Então é uma vantagem evolutiva para os animais ter comportamento noturno. O que não necessariamente é o caso de nós seres humanos, né? Talvez a gente tenha essa vantagem, essa herança genética de quando a gente tinha hábitos predatórios. Talvez, mas não tem nenhum estudo que aponte isso. Talvez a gente esteja adquirindo esses hábitos porque a Terra acontece muito à noite, né? Antes dava 10 horas da noite e todo mundo voltava para casa, né? Tipo, sei lá, na Idade Média. Não tinha luz na rua durante a noite. Então o pessoal precisava entrar dentro de casa e ficar quieto. Agora a gente tem fábrica que funciona à noite, muita comércio que funciona à noite, diversão que funciona à noite. Então a gente foi, entre aspas, influenciando o nosso comportamento de acordo com o passar da história. E aí fomos adquirindo aí esses hábitos e bagunçando um pouco do nosso ciclo circadiano, o que resultou aí em pessoas que têm maior tendência a estar ativas, né, totalmente ativas, com o cérebro funcionando mais rápido no período mais tarde. Perfeito, a gente tem diversos fatores, né, que vão influenciar no nosso cronótipo, né, desde comportamentais, ambientais e tem genético também. Já foi comprovado cientificamente que existe essa diferença genética, né, essa parte que está no seu DNA e que pode influenciar se você vai ser uma pessoa mais diurna, uma pessoa mais noturna. E existem estudos, por exemplo, que colocaram gêmeos e compararam que eles tinham cronótipos diferentes, mesmo tendo a mesma rotina. Então, um tinha mais disposição para acordar do que o outro. Então, é interessante a gente ver isso. E eu achei legal, Samuel, você citou essa questão dos animais e falou também dos talvez nossos antepassados, né, que talvez tinham que tomar mais cuidado por lidar com predadores. E eu estava assistindo um vídeo do Átila, o Átila que teve uma presença muito importante durante a pandemia, né? Acho que todo mundo ficou conhecendo o canal dele, porque ele sempre falava... Biólogo e pesquisador. Exato. Acho que é um biólogo que o Brasil inteiro conhece. E ele trouxe essa tese, realmente não tem uma comprovação científica, mas existe essa tese de que nossos antepassados, né, em um outro estilo de vida, em que nós ainda éramos caçadores e éramos também presa de determinados animais, algumas pessoas sempre precisavam estar acordadas. Então, eu achei essa história bem legal, dessa questão genética talvez ter vindo disso. Existia sempre um grupo de pessoas, assim, grupos de pessoas dormiam em horários diferentes, para sempre ter alguém acordado. Então, ia ter a galera que ia dormir mais durante o dia, ia ter a galera que ia dormir mais durante a noite, ia ter a galera que ia estar nesse horário intermediário, exatamente. Eu achei isso bem legal, porque é isso, né? Existem as pessoas matutinas, as vespertinas e o intermediário. Então, achei uma história legal que ele trouxe. E assim, é importante a gente também pontuar algumas coisas que, apesar do comportamento pessoal de cada um, a gente tem alguns momentos do dia que são importantes para despertar, né, algumas
alguns fatores biológicos na gente. Mas a gente vai fazer um intervalinho e já retomamos esse assunto. De volta, como pode ser, e a gente estava falando aqui sobre os hormônios, né, que influenciam o nosso comportamento e eles estão muito ligados ao ciclo solar, Vicky. Uhum. Então a gente vai ter, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio que desperta o sono. ele é feito para dar sono na gente, né? Então, para fazer a gente dormir bem. Acho que a gente falou de melatonina no nosso episódio sobre sonhos e sonos. Mas esse hormônio, ele é liberado comumente no nosso corpo depois que o sol se põe. Então o sol tá ali ligado, a gente tá bala, acordado, ligadão. Uhum. Tipo o Superman, que o poder dele vem do sol, né? O poder do Superman vem do sol, para quem não sabe. É que lá em Krypton não tinha o nosso sol. Aqui tem o nosso sol que fez ele ficar forte. Lá em Krypton ele era normal. Ai, essa é uma curiosidade interessante. Então, aí, qual que é o lance? À noite, adormece. Inclusive tem outro personagem, Vic. Tem o Escanor, de um anime, do Sete Pecados Capitais, que o poder dele vem do sol. Então, assim, quando é meio-dia, ele tá fortaço. Uhum. Ninguém derrota o cara. Ele crua o Sam, ele dá o golpe e mata todo mundo. Acho que o poder do Edward também vem do sol, ele brilha no sol. Ah, é. Eu acho isso legal. Eu ia gostar de brilhar quando eu saísse no sol. Ia ser ótimo. Você é Essa uma frase pérola. conteve um pouco de ironia, caso não... Podemos continuar. O poder do cara é brilhar no sol, cara. Não, ele tem outros poderes também, mas... Então, poderia não ter esse, né? Mas tudo bem. Tem gente que gosta, então... Não, eu acho que ia ser bem legal brilhar no sol. Eu prefiro o cara mas que vira lobo. Não no contexto do vampiro, né? Tipo uma fada. Uma fada que brilha no sol ia ser legal. Agora, o vampiro é meio estranho, mas... né? Vamos deixar o vampiro brilhar no sol. Continua, Samanta. Tá bom. Continuando, né? Esse personagem, o poder dele vem do sol. E quando anoitece, ele vai perdendo o poder. E ele vai ficando, tanto que no meio da madrugada ele tá magrinho, medroso e tal. E a gente é mais ou menos assim. Enquanto tá sol, o sol a gente vai absorvendo outros nutrientes, tipo vitamina D, que dá pra gente... quando a gente se sente feliz, assim, a gente tá bem, a gente precisa de vitamina D. Tanto que pessoas que trabalham em escritório, em fábricas, não ficam expostas ao sol, tem níveis baixos de vitamina D e tem tendências a ter problemas emocionais. Uhum. Né? Mas à noite a gente libera um outro hormônio. Né? O sol foi embora, o seu corpo fala, bem, o sol não tá mais aqui, não tô sentindo esse quentinho, agora eu vou liberar a melatonina para esse brother aqui dormir bem. Uhum. Né? Algumas pessoas que têm liberação de melatonina errada, vamos dizer assim, precisam até fazer suplementação, tomar melatonina para conseguir dormir melhor, porque é um hormônio super importante que faz a gente dormir bem, e se a gente não dorme bem, no outro dia a gente tá um bagaço. Se a gente não dorme bem, nada funciona bem, né? Nada funciona. Exatamente. E existem pesquisadores, biólogos, cientistas que vão defender que as pessoas precisam acordar cedo e dormir durante a noite, justamente por conta dessa questão fisiológica mesmo, né? De que durante a noite, né, quando o sol vai embora, a gente tem a melatonina, e também quando, um pouquinho antes da gente acordar, o nosso corpo libera o hormônio cortisol, que faz o contrário, né? Ele vai inibir a melatonina e vai fazer uma série de reações no nosso corpo. Então, por exemplo, liberar energia para o nosso corpo, também vai fortalecer o nosso sistema imune. Então, o cortisol vai ali ligar o nosso corpo. Então, da mesma forma que a gente tem a melatonina que coloca a gente para dormir quando o sol vai embora, quando o sol chega, a gente tem o cortisol que vai dar energia para a gente tá ligado durante o dia. Então, existe essa questão fisiológica, mas da mesma forma que tem isso, também existem pessoas, né, biólogos, pesquisadores, que vão defender que tudo bem também a pessoa respeitar o seu cronótipo. Então, se você gosta de dormir mais tarde,
acordar mais tarde, mas você tem um período de sono em que você consegue Pelo menos dormir 7 bem, horas, 7, 8 descansar. horas. Exatamente, se você consegue, sei lá, vedar a luz do sol e realmente ficar no escuro durante esse tempo, para sua melatonina funcionar corretamente durante esse tempo, você consegue ter, né, o seu próprio funcionamento. Mas existem controvérsias, né? E eu acho que daí cada pessoa vai saber o que é melhor para si. Acho que se a pessoa consegue dormir bem durante a noite e estar disposta durante o dia, e isso não entra em confronto com as outras tarefas, né? Tá tudo certo. O ruim é se você gosta de dormir às 5 horas da manhã e 7 horas você tem que estar no trabalho. Aí não vai dar. Aí não dá. E é engraçado ver isso, né? Porque a gente tem pessoas diferentes, aí a ciência vai avançando, a gente vê que não é só da nossa cabeça. Quem gosta de acordar mais tarde não é porque é preguiçoso, muitas vezes é porque é o cronótipo da pessoa, né? Então, só que a nossa sociedade ela funciona de jeito diferente. A maior parte das coisas acontecem durante o dia, mas ao mesmo tempo tem muitos serviços que precisam funcionar à noite. Imagina se tipo assim, não, gente, a gente tem que respeitar o cronótipo dos médicos. Então o hospital vai funcionar até às 10 e só volta a funcionar 6 da manhã. Não dá, a gente precisa de gente trabalhando à noite, em hospital, mercado, farmácia, posto de gasolina e, enfim, diversas outras coisas, né? Serviços essenciais, e além dos serviços sociais essenciais também, né? O legal é que algumas regiões do mundo, algumas profissões estão percebendo essa movimentação, essa diferença das pessoas e estão começando a se adaptar às características aí desses grupos de pessoas, né? Isso é bem interessante. Isso é muito legal. Então a gente não precisa ir longe. Daqui a pouco a gente vai ir longe, mas pensando aqui entre nós, a gente tem diversos trabalhos, empregos que são home office, que a pessoa ela recebe uma demanda, ela precisa cumprir uma carga, mas não necessariamente ela precisa bater o ponto todo dia às 7 horas da manhã. Ela pode negociar o horário dela, às vezes até nem o horário, mas entregar uma demanda diária e ela consegue se adaptar, né, à rotina dela. E eu tenho diversos amigos, principalmente a galera do TI, né? A galera do TI adora programar de madrugada. Não sei se é uma doença, porque todos os meus amigos que mexem com TI, cara, eles preferem começar a trabalhar depois do almoço e avançar a madrugada dentro, tal, que eles funcionam bem. Eles falam, não, programar de madrugada é muito melhor. Não sei por quê. Expliquem aí pra gente por quê, galera. Programadores, expliquem por quê. Mas eles preferem, né? Algumas pessoas preferem porque a atividade cognitiva delas, elas sentem que está melhor, né, no período da noite. Em alguns lugares do mundo já estão percebendo isso. Então a gente tem um movimento acontecendo aí pelo mundo que é a da Sociedade B. Olha só que negócio interessante. A Sociedade B é justamente esse grupo de pessoas que não funciona no horário comercial, né? Das 8 às 5 da tarde. Eles funcionam um pouquinho mais tarde. Só que também vão até mais tarde. Ninguém trabalha menos, ninguém funciona menos horas por dia. Só funciona num horário diferente. E tem algumas coisas acontecendo na Suécia. Ó. Na Suécia, criaram esse movimento chamado Sociedade B. Inclusive, tem algumas escolas funcionando em horário diferente, né? Então, a ideia é funcionar em horários alternativos e ver o que acontece. Porque esse pessoal tem maior dificuldade de acordar de manhã, então coloca para acordar mais tarde e funcionar até mais tarde também. Perfeito. E em relação a isso que você falou, Samuel, tem outra informação que é legal, que o cronótipo das pessoas muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele vai ter um cronótipo completamente diferente. Ele precisa de muito mais horas de sono do que um adulto. Uma criança vai precisar de menos horas de sono do que um bebê. Um adolescente vai precisar de mais horas de sono do que uma criança. E existem comprovações científicas de que conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai precisando de menos horas de sono. Então, aquela questão por exemplo, os mais velhos
acordarem junto com o canto do galo e, assim, dormirem pouco, às vezes 5 horas por noite, é realmente comprovado. Já vai ser o suficiente para eles. E vai ser suficiente. Isso explica muita coisa. Exato. E, em contrapartida, adolescentes precisam de muito mais horas para dormir. Precisam de mais horas mesmo, porque o corpo está em desenvolvimento. Então, eles precisam dormir mais mesmo para o corpo crescer. Então, existem estudos, inclusive... judia da galera, né? Exato. E você citou a escola, e eu queria falar exatamente sobre isso. Já existem estudos que comprovam que adolescentes, eles se desenvolvem melhor e, assim, eles passam melhor o dia se eles acordarem um pouquinho mais tarde. Então, assim, depois das 8h30. E, assim, tem muito horário, tem muita escola que começa às 7. Então, o adolescente ele vai precisar acordar ali às 6, pelo menos, para aula poder... de matemática às 7 horas da manhã. Então. Mano do céu, não funciona, não rendia. Não rende, né, às vezes. E não é uma questão de preguiça, sabe? Tem uma questão, pode ser de preguiça de alguns casos. Mas também tem uma questão biológica. Tem uma questão biológica aí. E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta para continuar esse assunto. De volta com Pode Ser. E galera, a gente também tem que falar de um outro estúdio bastante importante que foi feito lá no Japão, né, Vic? Que comprovou algo importante pra gente, né? Que apesar de ter os cronótipos, ou cronotipos, até agora não sei o que é certo ou não, tem uma pesquisa, essa pesquisa comprovou que é melhor e muito mais eficiente a gente resolver assuntos estressantes, atividades estressantes no início do dia. E aí, assim, no início do dia, entenda-se no início do seu dia, né? Se você é uma pessoa intermediária ou matutina, vai variar um pouquinho ali. Mas no começo do dia, essa pesquisa funciona assim: eles pegaram grupos de pessoas, deram uma atividade estressante para um grupo 10 horas depois que eles tinham começado, que eles tinham acordado, e para um outro grupo 2 horas logo depois que eles acordaram. Então, acordou 2 horas depois, deram uma atividade estressante para eles resolverem, e no outro grupo eles acordaram 10 horas depois de acordado, deram a atividade estressante. E, esmagadoramente, o grupo que resolveu essa atividade estressante logo no começo do dia lidou melhor com o estresse, conseguiu resolver melhor, sofreu menos e ficou mais good vibes com essa situação. Então, apesar dos pesares, resolver os assuntos, os problemas mais complexos da nossa vida ainda é melhor ir pela manhã. Logo quando você acorda, né, que você vai estar com mais energia, né, faz bastante sentido. E existe uma outra questão, o Samu, vou defender agora um pouco as pessoas que acordam mais tarde, que existe uma questão social também, praticamente um preconceito, que é isso de Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se você não acorda cedo, Deus não vai te ajudar. Eu acho que, assim... É pesada essa frase, né? E existe um preconceito com pessoas que dormem, às vezes, até mais tarde. E existem mesmo pessoas que precisam de mais horas para dormir. Mas eu acho que, assim, se você respeita o seu cronótipo e você tem uma rotina que permite que você respeite o seu cronótipo, acho que tá tudo bem. E, claro, a gente tem uma outra questão da sociedade. Além dessa, né, de que todos nós precisamos estar... já ativos logo cedo pela manhã, né? Aquilo de acorda às 4, você precisa acordar às 4 da manhã para fazer academia, para tomar café, para quando você chegar no trabalho você já ter resolvido várias coisas. É uma questão um pouco problemática, né? Porque muitas pessoas podem, na verdade, se sentir mais exaustas tentando alcançar esse tipo de rotina, mas a gente também tem uma outra questão social que é muito ruim, que são a questão do uso exagerado das telas, né? Então, antes não tinha energia elétrica, então não tinha luz, não tinha celular, nada disso. Então, quando o sol ia embora, todo mundo tinha que dormir mesmo, porque não tinha como você continuar sendo produtivo
num completo escuro, assim, num breu. Mas hoje a gente sabe que é possível, só que também tem essa problemática de, por exemplo, às 10 você já poderia estar indo dormir, mas aí se você tem ali o celular, você fica com o celular enrolando até 2, 3 da madrugada, isso provoca insônia. A gente também tem diversos estudos que comprovam que, né, o uso das telas, da tecnologia. Pra caramba também. Então tem essas duas questões. Eu acho que a gente não precisa nem criticar quem acorda mais cedo, mas tem um cronótipo produtivo, né? Uma pessoa que produz, que trabalha, mas assim, indo dormir mais tarde e acordando mais tarde. Mas também tem essa questão de pessoas que precisam acordar muito cedo, né? E acabam tendo insônia ou não conseguindo dormir, vão dormir tarde porque ficam usando muito os celulares. Eu acho que vale a pena a gente, na mensagem final do Pode Ser de hoje, a gente alertar a galera nesse sentido. É legal você saber qual que é o seu cronótipo, mas antes de você identificar qual que é, né, o seu ciclo circadiano, você precisa fazer uma higiene do sono. Exato. Que a gente falou disso no episódio de Sonhos e Sonos, né? Desligar as telas, organizar, ver se você tá indo dormir muito tarde porque você tá no celular, assistindo as coisas e tal, e aí você acorda exausto, ou você só tá indo dormir, ou você realmente não consegue, o seu ciclo circadiano já é para acordar mais tarde. Então, fazendo uma higiene do sono, pessoal, tendo um bom senso, vocês vão identificar qual que é o cronótipo de vocês e realmente entender se vocês são mais matutinos, vespertinos ou intermediários. Exatamente. Vai ter muita gente achando que o cronótipo é vespertino, mas na verdade, às vezes, você só está fazendo um uso exageradíssimo das telas. Exatamente. Gente, esse foi o programa de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Não precisa ficar acordado até tarde aí vendo as coisas, mas analise bem vocês. Tem outros episódios aqui, assistam também o dos Sonhos e Sono e vários outros que tem aqui. Esperamos vocês na semana que vem e é isso aí, até lá.